Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Sukidesu. No vídeo de hoje vamos estar fazendo uma análise da rotina de um estudante de nível iniciante até o nível avançado. Antes de comentarmos a respeito disso, vamos entender primeiro dois conceitos, o de estudar e o de consumir, que também podemos chamar de imersão. Com estudar, nós estamos querendo dizer anotar frases, anotar palavras, pesquisar em dicionários. E imersão, simplesmente assistir ou consumir algum conteúdo no idioma que você está aprendendo. Isto posto, como seria a rotina de um estudante iniciante? Nós consideramos que um estudante iniciante ele precisa primeiro construir uma base do idioma. E o que seria uma base do idioma? É conhecer os aspectos principais do idioma, ou seja, vocabulários iniciantes, principais, frases, gramáticas, o básico. Até aí está óbvio. Mas existe um detalhe que esse estudo inicial precisa seguir uma ordem. E para seguir essa ordem, o estudante ele pode utilizar alguns recursos. O primeiro recurso é o tradicional, que são os cursos, as escolas de idiomas. Já o segundo recurso são livros do idioma. E o terceiro é a internet. Um adendo que, apesar de que na internet os conteúdos tendem a estar de forma espalhada, misturada. Um conselho é que o estudante iniciante sempre busque por referências, seja de professores ou de apostilas, que mostrem uma ordem a ser seguida durante o estudo. Supondo que o estudante iniciante gaste os primeiros meses simplesmente buscando entender como que funciona a ordem das coisas, esse estudante consegue passar a ter mais autonomia e avançar nos seus estudos. Dando como exemplo a língua japonesa, uma métrica boa para você saber se você tem uma base bem constituída é o próprio JLPT. Não que você vá fazer o exame, fazer a prova do JLPT, mas a gramática e o vocabulário utilizado no JLPT podem servir para você de métrica para você saber onde você está, no nível da língua que você está estudando, que no caso específico, japonês. Uma métrica para você saber, no caso, em que nível você está do japonês. Uma base da língua, seguindo os critérios do JLPT, seria do N5 ao N4. Isto você teria uma base suficiente para você começar a aproximar do nível intermediário, que é o próximo nível, que é o N3. Então vamos supor que você aprenda a maioria do vocabulário que está dentro do N5, do N4 e a maioria dos pontos gramaticais que existem dentro do N4 e do N5. E em textos desse nível iniciante você tem mais facilidade de ler também, você consegue interpretá-los. Então, você pode considerar que acabou o nível iniciante. E agora sua jornada é pelo nível mais intermediário, que a sua rotina certamente vai mudar um pouco. Estudantes do nível mais intermediário de qualquer idioma passam a aumentar o tempo de consumo do idioma vezes o tempo de estudo. Ou seja, aos poucos, o assistir coisas no idioma, ler coisas no idioma, fazer coisas no idioma, passa a ter um tempo maior do que você tinha antes, que era estudando. Ou seja esse estudo anotando palavras, anotando frases, entendendo definições de palavras, de frases, alguma estrutura gramatical. Como você montou sua base, agora você é capaz de consumir as coisas que vê no idioma, que assiste no idioma. E por causa disso, você consegue ter mais autonomia para consumir coisas nativas do idioma. Mas o nível intermediário não significa que você deve abandonar os estudos. É um nível complicado porque em qualquer idioma é o nível que mais demora para você sair. Uma vez que a própria base do nível intermediário exige muito vocabulário também e outros tipos de gramática. Ou seja, você não vai abandonar os estudos e ao mesmo tempo terá que consumir coisas do idioma, ou seja, fazer a imersão. Você terá quase que trabalho dobrado, ou não, a depender do seu estilo de estudo. Mas é aí que muitos estudantes desistem, porque veem que parece que não estão avançando. Porque o avançar é mais lento quando você já está um pouco mais no intermediário. Como citei, por ser um nível
que tem muito se comparado ao nível que você estava antes, mas não há que temer. Afinal de contas, se você conseguiu sair do nível iniciante e chegar no nível intermediário, foi um grande feito. Muitos desistem no nível iniciante. Mas você talvez esteja se perguntando, bom, e quando eu terminar o nível intermediário? Bom, ao chegar no final do nível intermediário, você já vai ser capaz de compreender a maioria das coisas usuais que você assiste no idioma. Então suponhamos que no nível iniciante você não assistia nenhuma série. Quando você terminar o nível intermediário, você vai estar assistindo várias séries do idioma ou vários conteúdos do idioma, seja do YouTube, seja algum podcast, e vai ter uma compreensão legal daquilo. Você não vai sentir tanta necessidade de parar e anotar tudo o que vê. Você vai conseguir assistir. Mas você vai notar que sempre vai existir alguma ou outra palavra ou várias ali que você não conhece. E aí, caso, como o problema se torna outro, que é a falta de conhecimento de pequenos detalhes, o seu esforço será diminuído. Ou seja, você vai gastar menos energia, porque no máximo você vai precisar anotar um ou outro elemento. E como você vai gastar menos energia durante o estudo, esse tempo que você tem livre, que antes você não tinha porque você tinha que construir a sua base, você vai usar para consumir coisas dentro do idioma. Ou seja, o tempo de consumo de coisas, de ler, de assistir, vai ser maior do que em qualquer momento anterior durante seu estudo. Então, no nível pré-avançado, o seu único dever será assistir e consumir o máximo que você puder, para assim chegar na fluência. Claro, este vídeo é um resumo do que deve ser feito. Existem milhares de outros detalhes que devem ser prestados. Existem milhares de outros detalhes que você deve prestar atenção quando você começar a estudar quando você começar a estudar algum idioma, por exemplo, o japonês, dentro do contexto. Mas em geral, é esse o caminho que você deve focar em trilhar, que é do estudo para o consumo, aos poucos, tornando o consumo uma coisa que ocupe a maior parte do seu tempo, mas sem negligenciar os passos anteriores, que é o do estudo. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou desse tema, tem alguma sugestão de outros temas, deixe nos comentários. Dúvidas também, deixe nos comentários. Vamos estar dispostos a responder. Conheça também nossa plataforma de ensino, o japonesclub.com. Lá mostramos na prática como esse processo acontece. Ou seja, você vai ter o vocabulário, a gramática, as estruturas do nível iniciante, do nível intermediário, até você começar a ter a sua autonomia do idioma. Porque o objetivo sempre é você mesmo criar a autonomia do idioma. Mas antes você vai ter que passar por um processo. Por esse vídeo é isso. Até a próxima. Deixe seu gostei e até mais.